Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? A presença de Jesus é real em nossa vida. Eu quero que você abra sua Bíblia em um texto muito conhecido pela igreja, Atos dos Apóstolos. É o capítulo 1 e o versículo 8. Deus confirmou a palavra em um louvor do pastor presidente Rócio, aqui louvou-me dizendo: eu tenho a marca da promessa. Eu senti Deus uma confirmação muito profunda da parte de Deus, e eu creio que Ele vai falar contigo aqui. Enquanto os irmãos procuram Atos dos Apóstolos, capítulo 1 aí, e o versículo 8, quero eu agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele concede de estar em sua presença. Agradecer também ao presbítero Fábio pelo convite e confiança. Deus em Cristo abençoe sua vida, sua esposa, seu filho, toda a sua família de uma forma sobrenatural. Obrigado. Para mim é uma honra estar aqui, em nome de Jesus. Então, pastor presidente, pastor Fabiano, Deus abençoe sua vida. Obrigado pela confiança através do seu amigo e companheiro aí de ministério. Deus abençoe poderosamente sua vida, sua família, o ministério, em todas as áreas, para que o nome de Jesus seja glorificado. Para mim é uma honra estar aqui ao companheiro também, pastor. Deus abençoe sua vida, toda a sua família, em nome de Jesus. Meus irmãos, Atos 1:8, quem achou, diga amém. Estou também acompanhado da minha esposa Vitória, que tem sido e continua sendo uma bênção de Deus para a minha vida. Vamos ler a palavra do Senhor? Eu acho que eu conheço e já vi aquele casal ali. Deus abençoe vossas vidas, viu? Em nome de Jesus. Diz assim, irmão, versículo 8: mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serei testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Meus irmãos, sente e fica à vontade. Aleluia! Deus tem uma palavra poderosa aqui para o seu coração. E eu creio que Ele vai falar contigo aqui nessa noite, através da sua palavra. Antes de eu ministrar, as igrejas que eu nunca fui, sempre eu conto um pouco do que Deus fez na minha vida, pois Ele fez muitas coisas e eu creio que há de fazer mais ainda. Aos que não me conhecem, já me apresentaram aqui. Eu congrego na Igreja Pentecostal de Jesus Cristo a Solução, lá na rua Caiçara, no Jardim Imperial, na rua que eu também moro. Sou de Alagoas. A própria Deus tem me trazido essa cidade, a qual muitos têm como cidade feitiço. Para mim foi a cidade que mudou a minha vida. Foi aqui onde Deus mudou a minha história, me deu uma esposa. Eu creio que a nossa família vai crescer e o nome dele será glorificado. Quando eu morava no estado de Alagoas, fui criado com a minha avó, não tinha 1 ano de idade. Eu viajei para cá em 2013, meu amigo Fábio, pastor Fabiano, pastor, em busca de emprego. Tinha eu 19 anos. Cheguei nessa cidade e a minha expectativa era retornar para o meu estado, cuidar da minha avó, da minha mamãe. Pois no mesmo ano, no ano de 2013, no mês 10 mais ou menos, eu recebi uma notícia que todo mundo não queria e não gosta de ouvir. E a notícia foi que eu conversei com ela na sexta e no sábado pela manhã. Não era evangélico eu.
A minha tia, que hoje está na igreja comigo lá na Caiçara, ela chegou até a mim, pastor Fabiano, meu amigo Fábio, e falou assim: David, mamãe morreu. Aí você sabe a cabeça de um jovem. A minha cabeça, a minha mente, só Deus sabe o que passava dentro da minha mente e no meu coração. Ao ponto do diabo trabalhar tanto em minha vida, que eu sentia a minha avó falando. E às vezes, quando ela estava sofrendo, eu ouvi o gemido dela. Ao ponto, irmão, de eu entrar em um estado tão grande, que eu creio que eu já estava entrando em um estado de depressão. Aquela ponte, Fábio, que dá acesso para nós ir para a nossa casa, para nós descansar quando nós saímos do trabalho. Várias vezes eu subia de bicicleta, o diabo soprava na minha mente e dizia assim: pastor Fabiano, pula daqui embaixo. Você é o culpado de ter deixado ela lá sozinha. E essa era a voz que eu ouvia quando eu passava na frente do carro. Várias vezes o diabo dizia: lança na frente. Hoje eu entendo porque muitas pessoas tiram a vida. A mente dela, só Deus sabe o que passa. O coração dela, só Deus sabe o que ela está passando. Só que um dia eu não aguentei mais o que eu estava passando, pastor Fabiano. Eu me lembro que eu desci a rua Caiçara, pastor presbítero Fábio, e aquele campinho da Caiçara, eu olhei para o céu e falei: Deus, eu não aguento mais essa vida. Eu me lembro que quando eu falei essas palavras, ia passando um carro anunciando que ia ter um culto ali, lá na pracinha, meu amigo Flávio. E eu fui naquele culto. Eu só andava de noite e ainda mais andava só encapuzado, brinco na orelha, duas correntes de prata no pescoço e umas roupas que não tem nada a ver com roupa de ser humano. Eu subi a Caiçara e sentei lá para ouvir uma missionária que todos vocês já ouviram falar dela, e ela partiu para a glória. Quem é evangelista? É a missionária Rosa. Aquela missionária estava testemunhando, testemunho tão forte, que eu ouvi aquelas palavras e eu falei: se Deus fez isso na vida dela, Deus pode também fazer na minha. Eu me lembro, irmão, que tinha um pastor orando. Eu não lembro da face dele, mas eu me lembro que quando ele chamou nós para ir para frente e receber uma oração, eu fui. Aquele pastor orou por mim e falou assim: jovem, Deus tem uma grande obra em sua vida. Eu me lembro que eu desci a Caiçara, e quando eu desci a Caiçara, eu topei o Diego. E o Diego falou assim para mim. Eu falei assim para ele: qual é o dia de culto? Ele falou: quarta, sexta e domingo. Ele falou: vem na sexta. Eu falei: não, Diego, eu vou na quarta. A quarta era dia de ensino, e às vezes tem muitas pessoas que não gostam de mim. Foi o dia que Jesus falou comigo. Eu sentei no último banco de trás. E a mulher que hoje é madrinha do meu casamento, e eu moro na casa dela de aluguel lá na Caiçara. Eu me lembro que eu estava sentado lá e ela veio na minha direção e falou assim para mim: a única palavra que eu lembro Deus falando é: filho, eu conheço o teu sofrimento. Aí pronto. As lágrimas desceram. E eu posso dizer que Jesus muda. Ele transforma. Ele liberta. E que brevemente Ele vai vir buscar o seu povo para morar no céu com Ele. Deixa eu entrar na mensagem. Desde 2003 eu nunca mais voltei para o meu estado, mas eu creio que eu vou voltar e vou abraçar minha mãe, que antes eu não reconhecia, mas quando Jesus entrou na minha vida, pastor Fabiano, presbítero Fábio, pastor, eu liguei para ela em chamada de vídeo, e ela chorando. E quando ela chorava, eu dizia: mãe, a senhora está chorando? Eu não gostava de falar com ela. A minha tia é prova, ela não veio hoje. Quando a minha mãe ligava para mim, eu falava: tia, não quero falar com ela. Aí eu ouvia do outro lado a minha mãe dizendo: Rosinho, eu já ouvi que ele não quer falar comigo. Só que nesse dia, quando o Espírito mudou a minha vida, eu liguei para ela em chamada de vídeo, irmão. Como está Deus no céu, e não deixa eu mentir. As lágrimas dele desciam. Eu dizia: mãe, por que a senhora chora? Ela dizia: meu filho, eu não estou chorando. Eu falei: mãe, a senhora está chorando. Ela falou assim: meu filho, eu estou lembrando das palavras que mamãe falou para mim. Ela falou assim para mim: meu filho, Rosiane, hoje ele não reconhece você como filho, como mãe, mas um dia, Rosiane, ele vai reconhecer você como mãe.
Há uma presença poderosa aqui de Deus, irmão. E Deus nessa noite vai falar contigo aqui. A palavra que nós lemos é uma palavra muito conhecida por todos os irmãos que aqui estão. Uma palavra escrita por Lucas, inspirada pelo nosso próprio Jesus. A Bíblia nos mostra e nos dá a entender que o nosso Senhor Jesus, quando veio à terra, nós sabemos que Ele escolheu 12 homens. E a Bíblia mostra também que Jesus, Ele vai alcançando pessoas ao ponto de ter 70 também que servia a Ele. Só que a Bíblia nos mostra que o Jesus que veio para libertar, para curar, para salvar aquele que estava perdido, Ele morreu na cruz. Mas no terceiro dia, Ele ressuscitou. Eu repito porque eu estou sentindo a presença dele aqui. Mas no terceiro dia, Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, aparece aos seus discípulos. E uma das palavras que Jesus fala é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Jesus também disse as palavras antes de subir ao céu, para que eles ficassem em Jerusalém e recebessem a promessa que o Pai, Deus, havia falado. A Bíblia nos dá a entender que no dia de Pentecoste eles estavam lá reunidos, eles estavam esperando essa promessa. Eu sinto muito Deus aqui, irmão. Eles estavam reunidos, unidos, esperando essa promessa. Só que você olhar para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 15, Paulo escreve dizendo que Jesus apareceu cerca a mais de 500 irmãos. Só que em Atos mostra que tinha 120 esperando. Eu aprendo uma coisa aqui, que só recebe a promessa de Deus quem está no centro da vontade dele. Só recebe a promessa de Deus quem espera no centro da vontade dele. Eu creio que Deus tem promessa na tua vida. Eu creio que Deus tem promessa na tua casa, no teu casamento. Eu creio que Deus vai libertar a tua família, a tua parentela. Eu creio, mas o que Deus quer de ti é que você permaneça em Jerusalém, na posição que Deus te chamou, para Ele realizar, cumprir aquilo que Ele tem prometido na tua vida. Há uma presença de Deus aqui, irmão. Cerca de 500 de Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 15. Mas ela mostra que tinha só 120 esperando. Muitos não recebem porque abandonam Jerusalém, porque não quer ficar mais na presença do Poderoso. Mas você que está esperando a promessa, Ele é fiel. Ele não é homem para que minta, Ele é filho do homem para que se arrepende. Diz mais Ele na sua palavra: passará céu e terra, mas as minhas palavras de Deus não vão de passar. Eita Jesus! A gente olha o texto e percebemos que Jesus disse assim aos discípulos que eles ficassem em Jerusalém e eles receberiam a virtude do Espírito, receberia essa promessa, esse poder que ia envolver eles, que ia capacitar eles para a obra missionária que Deus tinha para a vida deles. Você olha o texto e percebe o versículo que nós lemos,
que a primeira menção que Jesus fala é que vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém. Jerusalém aqui é a missão urbana, é a missão local, é a missão ali dentro da cidade. E o que é testemunha? Testemunha é alguém, pastor Fabiano, presbítero Fábio, alguém que presenciou algo, um acontecimento, um fato, alguém que presenciou, alguém que estava presente, e os discípulos estavam presentes no dia que Jesus ressuscitou. Eles estavam presentes, que eles viram aquele que morreu e ressuscitou. Ele é testemunha que aquele que morreu ressuscitou. Então, aquela pessoa que é testemunha, ela tem total liberdade para falar para outro. Era o que Jesus estava dizendo para eles. Vocês são as minhas testemunhas, ou seja, vocês presenciaram, vocês andaram comigo, vocês viram o cego e enxergaram. Vocês viram o paralítico andar, mudo falar, leproso ser limpo, mortos ressuscitar. Agora vocês serão a minha testemunha. Como assim? Vocês chegarão àqueles que estão em pé e dizer: Jesus cura. Presença de Deus aqui. Vocês chegarão para quem está no paralítico e dizer: Jesus liberta, Jesus cura, Jesus pode tirar você da cadeira de roda. Testemunha, alguém que presenciou, alguém que viu. Isso aqui eu nunca preguei, o Espírito está me revelando, tá? Mas não era só em Jerusalém a missão urbana, era também nacional em outros lugares, Judeia e Samaria. Só que não era também só nacional, Judeia e Samaria, fora de Jerusalém, já era estrangeiro, missão estrangeira. Como assim? Jesus estava dizendo que a sua palavra iria chegar em Antioquia. Jesus estava dizendo que a sua palavra ia chegar em Cesareia, na Ásia Menor, na Grécia, na Roma. Jesus te chamou para levar o ID, a palavra. Você é a testemunha dele aqui na terra. Você é testemunha, você é quem presenciou o que ele fez na tua vida. E não é para você levar para você, é para você entregar para quem não recebeu o Jesus que você recebeu na tua vida. Seja testemunha de Jesus por onde você passar. Fala do amor dele. Não só em Catanduva, para onde Deus te levar, fala. Fala. Há uma presença de Deus na casa. Há uma presença de Deus na casa. Aracaia céu. Ribicamanteraia céu. O que me chama a atenção no texto, irmão, é que Jesus havia falado que Deus iria cumprir a promessa e eles esperaram. E a Bíblia diz que cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um som, um vento como de um som, veemente e impetuoso, a qual encheu a casa daqueles que todos estavam sentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo. Agora todos ali foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Observe, irmão, que enquanto tinha muitas pessoas ali dizendo: a hora dessa, todos
E o Espírito Santo veio com tanta capacidade que estava fazendo com que os que receberam o Espírito falassem nas línguas das pessoas de outras nações, ao ponto de dizer: esses homens são galileus e eles estão falando a nossa própria língua. Como assim? Eles estão bêbados, estão embriagados. Aí Pedro se levanta cheio do Espírito Santo de Deus. Nós não estamos bêbados, embriagados às 9 horas da manhã. Isso aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. Eita glória! Aracaia céu! Os vossos jovens terão visão e os vossos velhos sonharão sonho. O que Pedro estava dizendo aqui, o que estava acontecendo ali, era a promessa de Deus acontecendo na vida deles. Tem pessoas que não estão entendendo o que Deus não vai entender, o que Deus vai fazer na tua vida, mas há um mover de Deus para a tua casa, há um mover de Deus lá dentro da tua parentela. Deus vai mudar lá dentro, a promessa, a promessa, a promessa. Deus vai fazer lá dentro, porque Ele prometeu, Ele prometeu, Ele prometeu. Você crê que o teu filho vai ser liberto? Você crê? Você crê que essa palavra que nos alcançou em nome de Jesus vai alcançar eles? Você crê que essa palavra vai alcançar o teu pai, a tua mãe, as tuas filhas? Você crê? Você crê que Deus vai cumprir a promessa e antes dele te levar para perto dele, você vai ver a tua casa transformada? Você crê? Aleluia! Aleluia! Fica onde Deus te colocou. Fica onde Deus te ordenou. Quando Pedro começa a pregar, a Bíblia diz que é cerca de 3.000 almas. A primeira conversão, cerca de 3.000 almas. Só que aquelas almas ali se converteram pelo poder que estava em Pedro, através da palavra que Pedro foi usado ali. Porque missão, nós precisamos fazer missão, precisamos, mas nós precisamos da presença dele. Missão sem presença não é eficaz. Missão sem presença, nós não vemos resultado. Eita Jesus! Agora a missão tendo a presença de Deus na frente, o resultado é certo. A alma é transformada, a alma é liberta, pessoas é curado, é sarado, é liberto, o nome dele é glorificado, é glorificado. Aleluia! Aleluia! Uma promessa que há mais de 400 anos lá atrás foi falada. Jesus chega reforçando, lembra da promessa, lembra que o meu pai falou. Nessa noite Deus está fazendo você lembrar da promessa, tá? Porque tem momento diante das circunstâncias que nós passamos, nós vivenciamos, nós esquecemos do que Deus falou. Nós só olhamos para a luta, processo, afronta, diversidade. Nós só olhamos para a prova e Deus está dizendo aqui: lembra da promessa. Lembra do que eu falei que eu vou fazer em tua vida. Aleluia! Só que sabe o que me chama a atenção também no texto, irmão? É que se você olhar para Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 até o 7, a igreja está em Jerusalém.
Eles receberam a promessa, só que vocês não vê ele indo para onde Jesus falou. Eles só estão ali no local. Eu vou revelar o que Deus me deu no texto, tá? Sabe a partir do qual momento que eles vão se colocar na posição para fazer o ID? Quando Estevão é morto e Paulo começa a perseguir a igreja. Porque o ID estava no coração de Deus. Pode até doer, mas eu vou falar. Deus não quer crente acomodado, sentado só para ouvir Ele. Se alguém me perguntar por que tu está falando isso, é porque eu não prego por oferta, não prego por nada, prego por amor, sem ninguém resgatar. Aracá, eu preciso pregar a palavra que transforma, liberta e cura. Só que Deus precisou permitir um Saulo da vida. Pode olhar Atos 8. Está tendo uma perseguição em Jerusalém. Sabe o que acontece? Os discípulos, os seguidores de Jesus agora estão saindo. Sabe para onde estão indo? Eles estão indo para aquilo que Jesus falou: serei minha testemunha na Judéia e Samaria. Eles estão indo, sabe para onde? Para a Judéia e Samaria. Sabe para de quê? De perseguição. Irmão, se for preciso, Deus permite a perseguição, mas a igreja dele não pode ficar acomodada. Se for preciso, alguém Deus permite ir para a prisão. Se for preciso, Deus permite situação adversa, mas alguém tem que fazer o ID do Senhor, pregar o evangelho a toda criatura. Aí você olha do capítulo 9, oito e 9, é Judéia e Samaria. Do 10 até o último capítulo, se fala em memória, é o 28, já é os confins da terra. Ele estava chegando na Ásia Menor, estava chegando em Roma. Precisamos fazer o ID. Precisamos pregar para quem está ao nosso lado esquerdo, lado direito. O evangelista não fala com o meu vizinho. Começa a falar. Não fala de ti, fala dele. Porque a missão começa primeiro onde você mora. É o banco. Eu sinto a presença de Deus aqui. Deus não mandou os seus discípulos que receberam aqui a promessa e desprepararam, não. Eles receberam capacitação. Eles receberam poder. Deus jamais vai te enviar despreparado, tá? Fica tranquilo. O que Ele te mandar fazer, faz. Se Ele mandar falar, fala. Porque há um poder dele aí dentro de ti. É Ele que capacita tu para pôr palavra em tua boca, para você abrir a boca só e falar do nome que tem poder no céu e na terra e debaixo da terra e acima de qualquer nome, é o nome de Jesus. Meus irmãos, não vamos prosseguir, amém? Essa foi a palavra que Deus ministrou em meu coração, que nessa noite nós não saímos da direção de Deus, que nessa noite nós façamos isso. Se nós não fazermos, Deus pode permitir um Saulo na nossa vida, debaixo de perseguição, debaixo de perda, de maltrato, de humilhação, para a gente se colocar na posição, porque a ordem dele é ide, não é sentar e só ouvir, é ide. Aleluia. Por favor, se coloque sobre vossos pés.
Acredita, irmão, que a promessa vai ser cumprida. Acredita que Deus vai fazer o impossível acontecer. Acredita. Acredita nessa palavra. Se você não acredita em mim porque você não conhece a minha vida, fica tranquilo, tá? Não brinque. Não brinque com as coisas dele, não brinque. Eu sei o que eu passei antes de chegar na presença dele, eu sei. Não era nem para mim estar aqui. Um dia eu recebi a profecia, uma profecia foi assim, o presbítero fala. Para você hoje estar aqui vivo, muitos desceram a sepultura. Eu lembrei de cada amigo meu, pastor Fabiano, que lá no estado que eu andava foi morto a tiro. Eu sei que eu estou aqui vivo pelo propósito de Deus. Talvez se eu estivesse lá não estaria mais com vida. Deus é um Deus que revela, irmão, profundo oculto. Você crê nessa palavra? Que se você permanecer em Jerusalém, agora eu estou falando da casa de Deus, tá? Se você permanecer nessa casa, nesse tempo, se firme, se dedicando e fazendo o que Deus te mandou, você vai alcançar a promessa dele para a tua vida. Nessa noite eu quero fazer oração especial. Quem quiser uma oração, tem alguém que tem uma oração aqui especial? Pode vir à frente. Você tem a marca da promessa. Você precisa acreditar em quem te prometeu. Meu Deus, em nome de Jesus. Sua mão, papai. Novo isso. Toma a tua serva. Toma a tua filha. Toma a sua casa. Toma a sua parentela. Deus trabalha de forma poderosa. Age de forma sobrenatural, Deus. Faz a tua obra. Ela cresce. Ela tem orado, tem te apresentado. Porque acredita que o Senhor pode